Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Dumas, sócio do time de investimentos da Constellation há 10 anos e vou te ensinar um pouco sobre o que faço no meu dia a dia como investidor. Depois dessa aula, tenho certeza de que você vai estar mais preparado para investir e rentabilizar o seu dinheiro. Antes de investir em uma ação, você precisa saber se ela está cara ou barata. Mas como chegar a essa conclusão? Vou começar com o fluxo de caixa descontado, que é o método mais utilizado pelos investidores. Nele, o valor de uma empresa é definido como o valor presente dos fluxos de caixas futuros. O ponto de partida é a sua projeção do fluxo de caixa, que pode ter um horizonte de 5 a 10 anos até chegar ao fator da perpetuidade. Se você quiser entender em mais detalhes como se deriva a parcela da perpetuidade, eu recomendo ler o capítulo 4 do livro de Valuation do Damodaran, que é o guru nesse assunto. Outro ponto fundamental é escolher a taxa de desconto que vai usar para trazer os fluxos a valor presente. E como definir essa taxa? Ela é o custo de oportunidade somado a um prêmio de risco. Mas o que é isso? O custo de oportunidade é a taxa de juros livre de risco de um país. No Brasil, é 6% atualmente. Já o prêmio de risco é quanto a mais em relação ao custo de oportunidade você exige ser remunerado para aceitar correr o risco do investimento. Ele varia de acordo com o tipo de empresa. Quanto mais arriscado é o investimento, maior é o prêmio de risco. Usando a Renner como exemplo, uma taxa de desconto de 10% parece ser bem razoável. Para chegar nesse valor, somei o custo de oportunidade de 6% e um prêmio de risco de 4%, que é uma boa estimativa dada a qualidade da Renner. Começando com o fluxo de caixa da Renner em 2018 e assumindo que ele cresça 15% ao ano, chega em um valor de 42 bilhões de reais para a companhia. Se você dividir esse valor pelo número de ações, vai chegar no preço-alvo da ação e poder comparar com a cotação da ação na Bolsa de Valores. Dessa forma, como pode ver, cheguei em um potencial de ganho de 28%. E se esse ganho é bom ou não, é subjetivo. Sabendo que a Renner é uma empresa boa, com liderança competente e risco relativamente baixo, um ganho de 28% parece ser atrativo para investir. Outro método de valuation bastante usado é a análise de múltiplos. Existem diferentes tipos de múltiplos, como o preço sobre lucro, o preço sobre fluxo de caixa, valor da firma sobre EBITDA, dentre outros. O mais utilizado é o preço sobre lucro, e é ele que vou usar como base para o valuation nesse exercício. Uma análise útil é estudar o histórico de múltiplo da empresa, calculando a média histórica, vendo os valores máximo e mínimo e a volatilidade histórica da série para ter uma referência. Pensando no caso da Renner, a média dos múltiplos históricos é de 22 vezes, com máximo em 30 vezes e mínimo em 16 vezes. A empresa está atualmente negociando a 25 vezes na bolsa, o que à primeira vista pode parecer que a ação está cara. Contudo, você precisa refletir com calma, porque as empresas de alta qualidade de crescimento têm um múltiplo elevado. Normalmente, quem cresce mais tem um múltiplo maior nos primeiros anos, mas que vai caindo rapidamente ao longo do tempo. E assim, o que parece ser caro, na verdade está barato. Por outro lado, o múltiplo baixo pode indicar que a ação está barata, mas também pode ser uma armadilha. A companhia pode estar passando por problemas e o mercado não está confiante que ela vá se recuperar. Voltando ao exemplo da Renner, visto que ela está em um momento especial entregando fortes crescimentos de lucros, é possível que ela volte a negociar 30 vezes lucro, o que implicaria em um retorno de 20%, dado que ela está a 25 vezes lucro atualmente. Uma análise extra é comparar o múltiplo de uma companhia com um dos seus concorrentes. No caso da Renner, compare com outras empresas de varejo e vestuário. Como podem ver, a Renner negocia a um múltiplo maior do que ambas. Isso porque ela é vista como uma empresa melhor, sendo uma referência dentro do seu setor. A taxa interna de retorno, ou TIR, é outra maneira de estimar o retorno de investimento. Ela é definida como a taxa de desconto que faz com que o valor presente de um fluxo seja zero. E esse fluxo pode ser os fluxos de caixa ou os lucros com dividendos recebidos. No cálculo da TIR, você precisa atribuir um múltiplo de saída, que vai definir o seu fluxo positivo no final do período do investimento. Depois de calcular a TIR, você compara ela com o retorno mínimo que ache razoável, que pode ser a taxa de desconto de 10%. Se a TIR for maior do que essa taxa, o investimento vale a pena. Para a Renner, eu calculei uma TIR de 21%, o que parece ser um bom ganho, certo? Uma boa prática é construir cenários diferentes no seu valuation.
um mais otimista e outro mais pessimista comparado ao seu cenário base. Escolha até 2 variáveis críticas para o resultado da empresa e faça uma simulação. A Renner é uma empresa que costuma surpreender positivamente as expectativas de mercado, e isso pode continuar acontecendo. Ela pode lançar uma coleção de sucesso e a receita dela acabar sendo maior do que você esperava. No lado oposto, pode ser que o ambiente competitivo da Renner fique mais desafiador e ela acabe decepcionando. Depois que você ajustar as premissas para cada um dos cenários, escolha um dos métodos de valuation que aprendeu anteriormente e calcule o retorno potencial em cada um deles. Vou escolher a TIR, que para a Renner, no cenário otimista, é 32% e no pessimista, 12%. O passo seguinte é atribuir probabilidade para cada um dos cenários. Ainda no caso da Renner, vou considerar que existe 50% de chance dos lucros projetados dela serem iguais ao do cenário base, 30% de chance de serem iguais ao do cenário otimista e 20% de chance ao do cenário pessimista. Em seguida, você pondera o potencial de ganho ou perda em cada um dos cenários pela respectiva probabilidade e soma os resultados para chegar no retorno esperado final. No exemplo da Renner, cheguei em um ganho estimado de quase 22%. Como já deve ter reparado, os ganhos potenciais em cada uma das metodologias de valuation que você aprendeu resultaram em valores diferentes. Não fique nervoso ou confuso. É normal e esperado isso acontecer. Afinal, fazer valuation não é uma ciência exata. Uma saída é considerar os intervalos dos valores encontrados, em vez de focar em um valor único. No caso da Renner, o ganho potencial seria de 20% a 30%. Para encerrar, nessa aula você aprendeu 3 diferentes métodos para estimar o valor de uma empresa. São eles: o fluxo de caixa descontado, análise por múltiplos e taxa interna de retorno. Lembre-se de sempre fazer uma análise de cenários e pensar nas probabilidades de cada um deles se materializar. Pensar nas possibilidades é um exercício importante, porque o futuro é incerto. Espero que tenha gostado e que tenhamos te ajudado nas suas análises de valuation. Sucesso!